Carolina, seja muito bem-vinda à nossa Camões TV, aqui ao nosso Laboratório dos Talentos. Ficámos aqui um bocado sem estofo com esta tua demonstração. Uma atleta bem portuguesa, aqui de Ilhavo, e que compete com as cores do Sporting Clube Vista Alegre. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. De Ilhavo para o mundo e com uma medalha de prata arrecadada. Que início de época é este? Este início de época traz-me muita esperança naquilo que está para vir, muita esperança em mim própria, porque para além de me ter sentido bem, foi um grande feito para a minha carreira. Foi a minha primeira participação neste Campeonato do Mundo de Gojo Rio, que se traduz numa medalha de prata, o que para mim também significa bastante. Vamos ver como será o resto da época, espero que seja assim ou ainda melhor e terei de dar o meu melhor, como dei quando fui à Itália. Era um sonho poder chegar ao Campeonato Mundial de Karaté? Sim, era. Eu já estive num Campeonato do Mundo pela Federação, pela Seleção Nacional, em 2017 em Tenerife. Não correu da melhor maneira, mas com este Campeonato do Mundo de Gojo Rio soube-me mesmo a uma grande vitória e também para poder mostrar aquilo que eu realmente valho. Já lá iremos outra vez a este assunto, porque é realmente o que nos traz aqui hoje, mas antes queremos saber quando e como é que começou esta tua paixão pelo Karaté. Então, eu antes de entrar no Karaté, eu andava no basquete e eu tinha uma familiar que andava no Karaté, que foi falar com a minha mãe. E depois a minha mãe levou-me a experimentar o Karaté e eu gostei tanto daquilo que até hoje não consegui deixar. Passei pela natação, passei pela ginástica, passei por um monte de desportos, mas o Karaté sempre me acompanhou. Agora, desde os 14 anos, ou ainda antes que me especializo mesmo no Karaté, é só o Karaté porque, parecendo que não, tira ainda muito do meu tempo, porque também o quero. E, portanto, ainda bem que não larguei este desporto, porque senão também não tinha os resultados que hoje obtenho. Portanto, foi aos 14 anos, certo, tu disseste aí, que olhaste para o Karaté num estilo mais competitivo? Sim, porque também foi aos 14 anos que eu comecei a entrar nos trabalhos de seleção. Quando eu fiz 14 anos fui convocada para um campeonato da Europa. Estamos a falar assim num dos maiores campeonatos mesmo a nível mundial. A partir daí tive de me especializar mesmo e concentrar-me naquilo que era o mais importante, que era de facto o Karaté, e a partir daí foi sempre sonhar com o que viesse a seguir. E falas aí em especialização e na aprendizagem das técnicas, onde é que passou a tua formação nesta modalidade? Por onde é que passou? Eu fui sempre atleta da minha treinadora Catarina Santos, estivemos no Ilhavo, entretanto passámos para o Sporting Clube Vista Alegre. Até aos meus 10, 9 anos, eu fiz sempre kata, porque os escalões mais baixos não podem fazer comitê. A partir daí comecei a fazer os dois. E eu realmente era boa nos dois, porque eu estava nos trabalhos de seleção nas duas modalidades. Só que eu, no campeonato nacional, fui vice-campeã nacional em kata, então comecei-me a especializar só em kata, porque a seleção escolheu-me só para kata. Mas como eu nunca consegui largar o comitê, decidi também apostar um bocadinho mais. Tive 5 anos fora da seleção e foi aí que eu percebi que realmente devia apostar em algo que eu me sentisse bem a fazer, não porque os outros queriam que eu fizesse. Foi aí que passou o meu processo de especialização no comitê. Mais treinos, não só em Ilhavo, como passar pela Maia, por Lisboa, vários clubes, para poder ser melhor naquilo que eu queria fazer. E desde há 3 anos atrás que efetivamente só faço comitê. Deixei cá estar de lado, mas temos de fazer escolhas. Exatamente. E é participando assim em competições maiores que nós também evoluímos? É de facto com a participação que nós evoluímos, sim, porque também experimentamos coisas novas e lidamos com atletas ao mais alto nível. Eu estive agora num campeonato da Europa que se realizou em Praga, na República Checa, e
digo-lhe que foi assim uma coisa do outro mundo, são atletas mesmo muito boas e eu sei que é a competir com estas atletas que nós vamos efetivamente chegar mais longe. Podes-nos mencionar assim, alguns títulos, assim, os mais importantes que já recebeste? Eu sei que todos o são, não é? Mas há aqueles que nos dão mais gozo de conquistar. Sim, eu fui, se não me engano, 4 vezes campeã nacional a kata e 4 vezes campeã nacional a comitê. No meu escalão de iniciado fui campeã nacional nas duas, em kata e em comitê. A partir daí, ou era só a kata ou era só a comitê. Este ano fui campeã nacional sub-21 de comitê e fui vice-campeã nacional de comitê sénior, a minha primeira prova a nível sénior. Foi muito bom também, um ótimo resultado. Também a minha medalha de prata deste Campeonato do Mundo de Gojo Rio e as minhas 2 medalhas de ouro neste Campeonato do Mundo de Gojo Rio em comitê e equipa feminino e em comitê e equipa misto. Tenho outros troféus como campeã do Open Internacional de Lisboa, campeã do Open Internacional da Maia. Acho que conquistas também se pode falar nas minhas representações pela seleção. 2017 na Bulgária o Campeonato da Europa, 2017 em Marrocos os Jogos do Mediterrâneo, em 2017 o Campeonato do Mundo em Tenerife e agora 2022 em Praga o Campeonato da Europa. E este Campeonato do Mundo de Gojo Rio acho que são as minhas maiores conquistas a nível deste desporto. E tudo isto com apenas 20 anos. E tudo isto com apenas 20 anos, é verdade. Como é que se consegue classificações tão grandes? Eu vou-lhe ser sincera, eu acho que também é preciso ter jeito, mas para além de ter jeito é preciso ter muita vontade. Porque se nós não tivermos vontade, o jeito também não nos leva a lado nenhum. E é treinar muito, eu percorria mundos sem fim para poder ser cada vez melhor, treinava quase todos os dias da semana, fiz dietas rígidas muitas das vezes, são coisas que só com o esforço evidentemente se conseguem. É preciso muito trabalho, dedicação. É mesmo, e também muito trabalho psicológico, porque às vezes é muito difícil, sentimos que temos tanta pressão dentro de nós para poder mostrar algo aos outros, quando na verdade só temos de mostrar a nós mesmos. Portanto, uma vez resumido este teu percurso de atleta, quando olhas para trás e tomas noção daquilo que já alcançaste, que sentimentos é que nutrem dentro de ti? Tenho muitas saudades. Na altura que as coisas eram todas mais fáceis, não havia preocupações de se eu vou à seleção, se eu tenho de ser campeã nacional, mas por um lado também são essas obrigações que nos fazem querer tanto e ter de ir tão longe. Os tais objetivos. Sinto também uma felicidade extrema, porque também foi o percurso anterior que me fez chegar tão longe. E também a minha própria vontade de nunca querer desistir, porque também já passei por situações bastante complicadas e mesmo assim estou aqui. Acho que realmente a força e o querer alcançam qualquer coisa. Pois, porque há momentos bons e também há momentos menos bons. Sim, na carreira de um atleta nós até podemos dizer que temos mais momentos maus do que momentos bons. E os momentos maus passam desde a preparação psicológica, física, qualquer uma, até à medalha. Porque é tudo muito bonito quando ganhamos a medalha, mas o esforço vem antes. Aproveito que falas aí da medalha, vamos falar então desta grande experiência mundial e que te trouxe o título de vice-campeã. Conta-nos tudo sobre esta participação, como é que tudo aconteceu, como é que conseguiste um lugar nesta competição? Eu sou sub-21 neste momento, mas eu fui como sénior, ou seja, eu apanhei meninas a partir dos 18 anos para cima. Claro que é um escalão mais difícil, porque apanho atletas com mais experiência do que propriamente no meu. Eu fui para lá com zero expectativas. O que eu acho também foi muito bom, porque eu fui muito relaxada. Como não tinha tanta pressão, fui para lá a pensar, ok, o que tiver de ser, será. E assim foi. E ainda bem que correu bem. Também podia ter corrido mal, mas ainda bem que correu bem. E eu não estava à espera de me sentir tão bem, mas ao mesmo tempo tão receosa de poder perder. Porque lidei com atletas que eu nunca tinha visto. E é claro que aquilo dá-nos um sentimento de receio, não é? Não sei como é que a outra atleta compete, ela não sabe como é que eu compito, então ainda temos de estudar ali um bocadinho. Correu muito bem e acho que correu muito bem, principalmente pelo fator de eu ir tão relaxada e sem pressão em cima.
Portanto, foram esses também os objetivos que traçaste desde logo, ir sem pressão, não ir com expectativas muito em altas. Exatamente, exatamente. Porque eu acho que quanto mais pressão nós temos em cima, pior correm as coisas, porque vamos a pensar tão no que é que a medalha ou a não medalha nos podem trazer e não pensamos como é que temos de lá chegar, ou é um trabalho psicológico mesmo muito diferente. E em Itália, viver a competição mesmo a sério, como é que descreves essa experiência? Foi muito bom, fui com um grupo fantástico. Também ver os meus colegas competir também foi muito bom para mim e também muito motivante, claro. Foi uma experiência sem dúvida inesquecível, que vou levar para o resto da minha vida, mesmo que trouxesse medalha ou que não trouxesse medalha. Foste feliz nesta experiência? Fui e acho que vou ser sempre, desde que continuo no Karaté, acho que serei sempre muito feliz, independentemente dos resultados que sejam. Obviamente também quando se participa neste tipo de competições, anseia-se sempre vir com a medalha de ouro, mas conseguir uma medalha de prata é muito bom. O que é que isso representa para ti? Claro que sim, e eu por acaso não sou muito o que interessa é participar, eu sou mais do que o que interessa é efetivamente ter o primeiro lugar, porque isto também me faz ter uma mentalidade e fazer com que eu lá chegue, porque se fosse só para participar, ainda era como a outros. Este segundo lugar foi mesmo bastante importante para mim, para a minha carreira, não é? A segunda melhor do mundo em Gojo ao Rio. Acho que não se pode dizer muito mais do que isso. Exatamente, não é todos os dias que isto se consegue e espero para o ano poder lá estar e desta vez com uma medalha de primeiro lugar ao peito. Esta conquista deve-se a ti, em primeiro lugar, não é? Mas gostarias de mencionar, de dar outras palavras a alguém que também te ajudou na conquista deste título? Sim, principalmente aos meus pais, que sempre fazem tudo para eu poder chegar longe, até porque, como sabemos, o Karaté não é uma arte marcial olímpica, logo as ajudas, como devem saber, também são poucas. Os meus pais fazem de tudo, são os primeiros a apoiar-me, são os primeiros a levarem-me para outro sítio, caso eu precise de alguma coisa, são sem dúvida o meu maior pilar. Tenho também o meu namorado que é inalcançável em tudo, sempre me ajuda em tudo, tanto psicologicamente, tudo. A minha treinadora, também é muito importante. E os meus colegas de treino. Todos, tanto na Maia como aqui. É um todo? É um todo. Tudo à minha volta é efetivamente muito importante, porque se não fosse também não estavam comigo. Claro. E sentir o apoio deles é muito bom. É mesmo. Nestas competições, acredito que crescemos a nível profissional, mas a nível pessoal, o que é que trazes contigo? Nós crescemos sempre, tanto a nível pessoal como profissional, e acho que até conseguimos crescer mais a nível pessoal. O que eu trago comigo são lições de vida, pessoais também, mas também como o mundo é, não só dentro de Portugal, como é também ao nosso redor, lidar com outro tipo de pessoas que não têm a mesma cultura que nós. Isso tudo influencia como é que nós nos formamos, mas o Karaté também serve para isso, para formar boas pessoas, bons caráteres, umas pessoas com boa disciplina, tudo isso. Já falámos então aqui desta tua grande experiência do Karaté. Falemos agora tu ainda estudas, certo? Entraste agora na universidade? Sim, eu entrei agora na universidade em marketing e está a ser ainda um processo. Como é que está? Novidade. Exatamente. E também marketing não tem nada a ver com a arte marcial que praticas. Nada. Como é que tu fazes esta gestão entre as duas coisas? O que me ajuda também é ver os campeonatos nacionais universitários. Assim, nós também temos uma rotação entre nós todas atletas. Como estou a estudar fora da minha cidade, é mais difícil de treinar. No entanto, como eu venho às sextas-feiras para Aveiro, treino cá às sextas, ou até mesmo lá em Viseu, porque tem lá no pavilhão da própria universidade, temos um professor que dá Karaté, e é sempre de aproveitar quando nós estudantes não pagamos, que também é muito importante, e quando podemos ter assim algum sítio para treinar, porque é sempre diferente treinar num dojo do que treinar em casa, principalmente com colegas. Portanto, o Karaté continua bem presente na tua vida, apesar de continuares a estudar. O que é que se segue? Agora foi o Campeonato Mundial,
Já tens alguma coisa planeada? O que é que se segue a seguir? Sim, no próximo fim de semana terei o Campeonato Nacional. Também será Quase que um nem dá grande tempo para campeonato. respirar. Exato, também será um grande campeonato. Vai ser o meu último campeonato como sub-21, depois passo efetivamente a sénior. Vai ter de ser o primeiro lugar, vamos ter de fazer por isso. O caminho que queres seguir, achas que já está traçado? Já está definido? Acho que sim. Acho que também não devemos levar como sendo a nossa vida, porque cá em Portugal é difícil ganhar dinheiro só pelo karaté. Se pudéssemos, eu digo-lhe que fazia da minha vida isto, infelizmente não é possível. Portanto, acho que tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. O tempo dirá, não é? Exatamente. Antes de terminar, eu gostava só aqui de conversar contigo algumas curiosidades sobre o karaté e também para o nosso telespectador, que pode não saber muito bem o que é esta arte marcial. Em primeiro, gostava que me definisses o que é o karaté e em que é que consiste a modalidade. O karaté é uma arte marcial, só que é uma arte marcial que envolve disciplina. Por exemplo, nós temos a parte do comitê em que, vou-lhe dar um exemplo muito simples, nós estamos no combate, se tocarmos com muita intensidade, levamos logo falta. Portanto, só aqui nós já vemos que é uma arte marcial de muito controlo e muito respeito pelo outro. Não é como, por exemplo, tem o boxe, que é mesmo a bater. Nós não, nós somos completamente diferentes. Temos também a parte das katas, que acaba por ser um combate imaginário, em que estamos a fazer um combate sozinhos. O comitê já se trata mais, é mais à base de pontos. Por exemplo, técnicas com os braços, com murros, são 1 ponto, pontapés à barriga ou às costas são 2 pontos, pontapés à cabeça são 3 pontos e projeções são 3 pontos. Isto é assim, o combate tem um tempo limite em que vão contando os pontos. Quem tiver mais pontos, ganha. Se chegar aos 8 pontos de diferença, o combate acaba independentemente do tempo. Portanto, podemos dizer que é uma arte marcial de muita disciplina, muito caráter, autocontrolo, esforço e dedicação, que se resumem nas 5 máximas do karaté. Estás vestida a rigor, não é? Sim. Tens aí o teu uniforme. Podes-nos dizer como é que o mesmo é constituído? Temos o kimono, que é a parte de cima, e as calças. Temos um cinto, eu neste caso escolhi o vermelho, não é o meu cinto de graduação, mas escolhi o vermelho porque é o que eu me sinto, gosto mais. Pronto. Depois, aqui convém termos um símbolo, por exemplo, se eu for representar a seleção, o símbolo de Portugal, se for representar o clube, o símbolo do clube, ou até mesmo não ter nada. É muito simples. E depois, na minha modalidade, temos de usar caneleiras e pezeiras, temos de usar uma proteção de peito, um colete, boquilha e luvas, para nos podermos também proteger de alguma maneira de se levarmos com alguma técnica com mais intensidade. Estavas aí a falar no cinto. Os cintos têm várias cores. O que é que representa cada cor? Há os pretos, há os vermelhos, há os brancos? Exatamente. As cores também dependem de cada estilo de karaté, porque, por exemplo, na minha associação não existem cintos roxos, mas em associações existe. Mas basicamente começamos no branco, vamos até ao amarelo, laranja, verde, azul, vermelho, 3 castanhos e 10 pretos. Eu neste momento sou o 3º castanho, ainda não sou preto, mas um dia irei de ser. Mas nós nas competições usamos apenas o cinto azul ou vermelho, que é para os árbitros poderem nos distinguir quando nos dão as vitórias ou os pontos. Pode-nos também dizer assim mais vocabulário específico? Por exemplo, os praticantes são os karatecas. Como é que se diz aluno, professor, a forma de cumprimento? Ok, por exemplo, temos o mestre, que chamamos sensei, ou senpai, se for abaixo, se tivermos um cinto preto abaixo do nosso mestre, será senpai. Quando cumprimentamos dizemos ose, é a saudação que fazemos antes de começar os treinos, e quando acabam. Acaba sempre por ser um sinal de respeito perante quem nos está a dar o treino. E depois também temos outros nomes das técnicas, os pontapés mawashi, uramawashi, os braços, temos o kizami, que é com a mão da frente, temos o gyako, jodan, que é com a mão de trás à cara, ou o shudan, quando é com a mão de trás à barriga. Temos os pontapés às costas e à barriga, que são os mawashi, geri, shudan.
acaba por Uma ser... variedade de e depois, de palavras. também temos uma definição para o cinto azul que significa ao e o cinto vermelho que simboliza ACA, e assim é que nos distinguem quando vamos para as competições. Agora, resumindo aqui o que nos estiveste a dizer sobre o Karaté, que benefícios é que esta arte marcial traz a quem a pratica? Traz principalmente a personalidade e acho que traz uma personalidade bastante própria, porque o Karaté dá-nos tantos valores tão bons que nós distinguimos logo quando é que uma pessoa pratica esta arte marcial de quando não a pratica. Praticar bem, ter os princípios que esta arte marcial indica, o esforço, autocontrole, dedicação, esforço, tudo isso, e principalmente quando somos bastante controlados. Nós temos de ser mesmo muito controlados porque nós conhecemos tantas técnicas que hoje em dia no mundo é muito difícil uma pessoa se controlar com o que se passa à nossa volta, mas nós vemos logo quando um karateca o é. E também da sua maneira de estar e como trata as pessoas. Eu acho que isso também é muito importante e define muito, porque nós lidamos com tanta gente neste desporto que nós temos de efetivamente saber lidar com elas, e o karaté também nos dá esse respeito pelo outro. Tu que praticas estas artes marciais desde os 6 anos, certo? Exato. Aconselhas que as crianças, logo desde pequeninas, comecem nestas artes marciais? Sim, eu aconselho muito, primeiro para a autodefesa. Mesmo que não queiram seguir a parte da competição e queiram ficar só pela parte tradicional, eu aconselho bastante. Acho que era uma modalidade, eu também sou suspeita, mas por aquilo que eu aprendi e continuo a aprender porque estamos em constante aprendizagem, isto devia estar nas escolas desde o primeiro ano. Seria uma mais-valia para as crianças, uma mais-valia para os pais, porque seria um desporto gratuito, porque se calhar se for a pagar os pais já não querem, porque não sabem aquilo que o karaté transmite. Claro que não é nas primeiras aulas que vamos ensinar alguém como é que se há de estar perante o outro, mas em constante trabalho eu acho que devia ser mesmo implementado nas escolas. Aliás, eu sou muito a favor disso e que toda a gente o devia experimentar, pelo menos uma arte marcial na vida, karaté, seja judo, seja taekwondo, seja o que for. Acho que toda a gente devia experimentar, é uma mais-valia e até mesmo para nos definirmos. Carolina, isto foi uma grande conversa. Acho que hoje aprendemos aqui todos um bocadinho mais sobre esta arte marcial. Acho que todos sabemos o que é, mas mais especificamente não. Claro. Última pergunta, só para terminar. Medalha de ouro, é para lá que queres caminhar? É para lá que estou a treinar, é para lá que quero caminhar e é isso que quero atingir. É neste momento o meu maior objetivo, é a medalha de ouro e o resto virá por acréscimo. Carolina, muito obrigada mais uma Obrigada vez. eu. Foi uma pequena grande conversa Sim. e muito sucesso na tua vida, é o que todos nós desejamos. Muito obrigada. Obrigada a nós. Ouça.